A Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais não é apenas um episódio isolado. E uma janela para perceber como Portugal tomou decisões em momentos de risco, competência e mudança. Neste vídeo longo, vamos olhar para causas, protagonistas, interesse e consequências, separando mitos de evidência histórica. O objetivo não é decorar datas, mas entender lógicas de poder, economia e sociedade que continuam a influenciar a memória coletiva portuguesa. Para enquadrar a Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais, começamos pelo pano de fundo político e social entre a longa duração da história portuguesa e os seus pontos de viragem. Nenhum acontecimento desta escala surge do nada. Há tensões acumuladas, instituições em disputa, redes de alianças e limitações materiais. Ao identificar esse contexto, percebemos por que certas opções pareciam inevitáveis para alguns atores, enquanto para outros eram vistas como ruptura, ameaça ou oportunidade única de reposicionar o reino. No plano institucional, este tema cruza coroa, elites locais, autoridades religiosas, interesses mercantis e, em muitos casos, pressão internacional. A decisão final quase nunca resultou de uma única vontade. Foi produto de negociação, conflito e cálculo estratégico. Ler a Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais desta forma evita explicações simplistas e ajuda a perceber como o Estado português foi sendo construído por camadas, avanços, recuos e compromissos muitas vezes contraditórios. No terreno, os acontecimentos ganharam forma concreta, mobilização de recursos, circulação de informação, uso de propaganda e resposta de diferentes grupos sociais. Em A Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais, o fator humano foi decisivo. Lideranças importaram, mas também importaram burocracias, infraestruturas, financiamento e capacidade logística. Quando esses elementos falharam, surgiram atrasos, perdas e mudanças de estratégia que alteraram o desfecho e redefiniram prioridades políticas. Também importa observar a escala geográfica. O que aconteceu em centros de decisão teve reflexos em cidades portuárias, fronteiras, espaços ultramarinos e comunidades locais. A Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais mostra que a história portuguesa raramente cabe num único território. Há conexões atlânticas, europeias e imperiais que moldam escolhas internas. Esta perspectiva de rede permite compreender porque um evento aparentemente regional pode produzir efeitos de longo alcance. Quando chegamos ao momento de viragem, vemos a combinação de fatores estruturais e acidentais. Em A Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais, pequenas decisões tomadas sob pressão tiveram impacto desproporcional. Documentos, crônicas e estudos recentes mostram que o resultado não era totalmente previsível. Havia cenários alternativos em aberto. Reconstruir essas possibilidades ajuda-nos a avaliar responsabilidades históricas sem cair em determinismo, celebração cega ou julgamento anacronístico. Depois da viragem, abre-se a fase de reorganização. Instituições tentam estabilizar o sistema, justificar custos e consolidar narrativa pública. Em A Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais, esta etapa foi crucial para definir vencedores, derrotados e memórias oficiais. O que fica nos arquivos, nas leis e nos símbolos nem sempre corresponde ao que grupos subalternos viveram. Por isso, cruzar fontes e perspectivas é essencial para uma leitura histórica mais robusta. No plano econômico, os efeitos prolongam-se para além do episódio principal. Mudam-se prioridades fiscais, rotas comerciais, incentivos produtivos e distribuição de riqueza. A Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais ligam-se a escolhas de investimento e a formas de dependência externa que podem durar décadas. Ao seguir o rastro do dinheiro e da administração, percebemos melhor quem ganhou margem de manobra e quem ficou mais vulnerável no ciclo político seguinte. No plano social e cultural, a Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais deixou marcas em identidades, linguagem política e memória coletiva. Algumas narrativas foram canonizadas em manuais, comemorações e símbolos nacionais, outras foram silenciadas. Revisitar o tema com distância crítica permite corrigir simplificações e incorporar experiências menos visíveis, incluindo mulheres, grupos populares, periferias e atores coloniais que frequentemente aparecem apenas como pano de fundo.
A comparação internacional também é útil. Processos semelhantes noutras monarquias e repúblicas ajudam a distinguir o que foi específico de Portugal e o que refletiu tendências globais. Em Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais, essa comparação revela sincronias com mudanças militares, financeiras e ideológicas de maior escala. Ao mesmo tempo, evidencia respostas portuguesas originais, condicionadas por dimensão demográfica, recursos disponíveis e posição geoestratégica. Ao fechar o percurso cronológico, podemos medir o legado e limites. A Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais não resolve sozinho a história nacional, mas ilumina uma cadeia de transformações que atravessa gerações. O impacto real aparece quando ligamos curto, médio e longo prazo, decisão imediata, institucionaliza cal posterior e memória pública. Esta leitura evita a falsa ideia de inevitabilidade e mostra como escolhas políticas abrem ou fecham futuros possíveis. Conclusão: estudar a Inquisição em Portugal, instituições e impactos sociais com rigor ajuda a compreender Portugal para além de slogans. O passado não é um arquivo morto, e um laboratório de problemas recorrentes sobre poder, legitimidade, recursos e identidade. Se este formato longo te foi útil, seguimos no próximo episódio com a mesma metodologia, contexto, evidência, comparação e explicação clara, para transformar a informação histórica em entendimento prático e duradouro.